Olá, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo 10 vai falar sobre retos e ângulos. Sou a professora Elkiane, estou com vocês com matemática. Reta. Reta é uma linha formada por infinitos pontos que estão alinhados, sendo, portanto, ilimitada nos dois sentidos. Estamos vendo aqui, ilimitada. Por quê? Porque não tem fim. Estão os três pontinhos aqui. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas para representá-las. Uma reta, ela pode ser construída em três posições: horizontal, vertical e inclinada. Segmento de reta e semirreta. O segmento de reta é limitado por dois pontos da reta. Observamos aqui o ponto A e o ponto B, são limitados. A parte entre os pontos A e B é chamada de quê? De segmento de reta. Então, essa parte que começa do A até o ponto B é chamado de segmento de reta. Veja mais segmentos de reta. Está aqui uma observação de 3 exemplos de segmentos de reta. Vocês estão vendo que a representação dos pontos são com letras maiúsculas. A semirreta possui origem, mas é ilimitada no outro sentido. Isso é, possui início, mas não tem fim. Início por quê? Porque é o ponto de origem dele. Temos aqui o ponto P. Então, o ponto de origem, onde inicia. Então, quando ela inicia, ela não tem fim. Ela é ilimitada. Posições relativas entre duas retas. Temos as concorrentes. Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Estamos vendo aqui duas retas onde elas se cruzam. Atenção! Retas concorrentes que formam ângulos de 90 graus, estamos vendo aqui, ó, ângulos de 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares. Sinal indicativo do ângulo reto, este aqui, ó, que está indicando. Então, ângulos que formam 90 graus são chamados de retas perpendiculares. Posições relativas entre duas retas. As retas paralelas não possuem ponto em comum. Estamos observando aqui que elas não têm pontos em comum. Estão na mesma direção, mas não possuem pontos em comum. Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Nós temos o ponto aqui que é chamado de vértice, onde nós temos duas semirretas que são representadas por lados e temos o ângulo. Então, essas semirretas são os lados dos ângulos. O ponto de onde elas partem, o vértice do ângulo. Então, aqui é chamado ponto de origem, onde elas partem é chamado de vértice, onde possui duas semirretas que são representadas pelos lados. A medição dos ângulos é realizada com um instrumento chamado de transferidor, objetos em formatos circulares que podem ser encontrados em modelos de 90 graus, 180 graus e 360 graus, e são utilizados internacionalmente para medi-los com exatidão. Está aqui a figura de um transferidor. Assim como nas réguas, que são divididas em centímetros, os transferidores são divididos de 1 em 1 grau. Classificação dos ângulos. O ângulo nulo. Os ângulos recebem nomes de acordo com as características e suas aberturas em graus. O ângulo nulo, por sua vez, ele não possui abertura, ou seja, no caso, o grau dele é 0 graus. Está aqui a figura de um ângulo nulo. Classificação dos ângulos. Ângulo completo ou ângulo de uma volta.
Já o ângulo completo, ou ângulo de uma volta, ele faz uma volta completa. Ó. Está vendo aqui a figura? Uma volta completa, ou seja, ele possui uma abertura de quanto? De 360 graus. Então, ele começa do zero e faz essa abertura de um círculo completa com 360 graus. A classificação dos ângulos, no caso, o ângulo raso. O ângulo raso é quando a medida tem exatamente 180 graus. Então, ela começa do zero e faz esse percurso aqui. Então, ela mede quanto? 180 graus. Dando continuidade ainda sobre a classificação dos ângulos, nós temos o ângulo agudo. Chamamos de ângulo agudo quando sua abertura em grau é maior do que 0 e menor do que 90. Nós temos a vértice aqui, que a vértice ela vai subindo até aqui, ela mede 90. No caso, ela está menor do que 90 e maior do que 0. Então, no caso, esse ângulo é classificado como ângulo agudo. O ângulo reto é a medida exatamente em abertura de quanto? De 90 graus. Está aqui, isto aqui indica que o ângulo é 90 graus. O ângulo obtuso é o que possui abertura maior do que 90 e menor do que 180 graus. Estamos vendo aqui que o ângulo mede quanto? 145. Então, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ó. Vemos a figura aqui. Então, este ângulo é classificado como ângulo obtuso. E obrigado pela atenção. Acredito que vocês vão fazer vários exercícios com relação aos ângulos e às retas para melhor aprendizagem com vocês. E até a próxima aula. Tchau!